Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Em novembro do ano passado, durante a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, por conta da realização do G20 lá no Rio de Janeiro e também as comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, foram firmados 37 acordos bilaterais entre os dois países, favorecendo principalmente setores de energia renovável, tecnologia, agronegócio e infraestrutura. Espera-se, a partir daí, uma significativa injeção de recursos no setor industrial, diversificando o portfólio de produtos, expandindo a carteira de exportações e aumentando a oferta de emprego por aqui. No ano passado, a China, nosso maior parceiro comercial, acusou um crescimento de 22% nas vendas do Brasil, ou nas vendas para o Brasil, em relação a 2023, um ano que, aliás, em que a relação comercial entre os dois países registrou um patamar histórico de 157 bilhões e meio de dólares. Recentemente, a China divulgou um crescimento de 5% do seu PIB em 2024, graças principalmente à implementação de estímulos econômicos a partir do último trimestre do ano. Economia aquecida, aumento no consumo. Aumento no consumo, aumenta a produção. E aumentando a produção, aumentam as exportações. Como isso deve impactar na economia do Brasil? Como o Brasil é visto pela China? Qual o papel estratégico do nosso país e como podemos tirar proveito dessa ainda jovem relação diplomática que acaba de completar 50 anos, como eu salientei há pouco? Quais os desafios para se fazer negócio com os chineses? É o idioma, é a cultura, são os costumes? Para responder a estas e a outras questões, o Comunicação SA de hoje recebe Tiago Codonho, diretor comercial, especialista em relações Brasil e China, e, como eu disse, diretor comercial do China Link. Tiago, muito obrigado por estar conosco no Comunicação SA. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? E tratar desses assuntos que são tão relevantes nesse momento, né, econômico do Brasil e da China. Tiago, queria começar entendendo um pouco o que é China Link. Perfeito, vamos lá. A China Link é uma empresa que está há 15 anos estabelecida no mercado de importação empresarial da China para o Brasil. Então, nós ajudamos empresários brasileiros, sejam eles do varejo, da distribuição, do e-commerce, ou até mesmo industriais, a importarem produtos acabados ou insumos da China para o Brasil, com destino para revenda ou uso pessoal, no qual eles podem ter mais lucratividade ou redução de custo. Então, a função da China Link é essa facilitação de todo esse trâmite da importação. E como que a China Link entrou na sua vida? Eu sei que você construiu a sua carreira na China Link, uma empresa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é fundada em 2009, se não me falha a memória, mas eu queria saber de você especificamente, Tiago, como que a China Link entrou na sua vida? Perfeito. Bom, eu estou na China Link já faz 7 anos e, naturalmente, eu sempre me interessei por esse mercado, né, de importação. Então, eu fui me especializar em comércio exterior, e fiz também cursos de relações internacionais e procurei, esse mercado. E quando eu vi a China Link, eu sempre procurei, uma empresa na qual ela estivesse estabelecida no mercado emergente para o Brasil. Então, quando eu entrei ali como estagiário e fui galgando todos os patamares da empresa até me tornar hoje diretor comercial e sócio também.
Então, eu cresci junto com a empresa, né? E, como você bem mesmo disse, acabei desenvolvendo toda a minha carreira pautado nessa relação China e Brasil. Bom, China Link é uma marca quase autoexplicativa, né? A minha questão é se esse link comercial que vocês realizam é uma via de mão única, ou seja, é apenas a relação B2B entre China e Brasil, ou o inverso, Brasil-China também vale. Como é que funciona? Bom, nós temos uma especialização na assessoria realmente para o empresariado brasileiro comprar da China, não exportar para a China. Então, ah, ah, nós também ajudamos alguns empresários, alguns cases específicos no processo de exportação, mas aí realmente é um outro tipo de trabalho que exige um outro foco, que nós não temos nesse momento, que seria Uhum. ir para a China, que seria ir numa feira de exportação que acontece em Shanghai, chama Shanghai Expo, e expor lá e procurar contatos por lá. Então, é um trabalho diferenciado. Nós nos especializamos na assessoria de importação da China para o Brasil, que envolve prospecção de fornecedores, auditoria e controle de qualidade desses produtos produzidos lá, toda a parte documental que envolve o processo de exportação da mercadoria, contratos que são feitos e a logística de desembaraço aqui no Brasil. Quer dizer, a China Link é uma empresa que surgiu em 2009 e hoje ela está transformada em grupo. Se não me engano, ela reúne 12 empresas. Quer dizer, Sim, para vocês, importar da China virou um negócio da China? com certeza, com certeza. É uma boa expressão. Uhum. Mas, naquele momento, 2008, 2009, houve um grande boom das commodities, né? A gente sabe, e o Brasil também aproveitou muito isso, cresceu. E a China, ela se apresentou para o mundo. Quem ainda tinha dúvidas, conheceu essa China, gigante que a gente vê hoje nessa época. Então, muitos brasileiros foram para lá com esse intuito de explorar esse mercado. Entre eles, o meu sócio Lincoln foi também para lá, né? E poucos ficaram, poucos ficaram. No nosso caso, nós nos especializamos nessa parte de serviço. Muitos tentaram vender produto direto, tentaram fazer alguma coisa assim de algum segmento. A gente saiu do específico e foi para o geral, para o generalista em produtos. E o brasileiro, ele quer dizer, foi nesse momento, 2009, que o brasileiro descobriu essa proximidade com a China. Ele, na verdade, e como é que foi a evolução desses produtos que são consumidos? Porque inicialmente os produtos chineses eram conhecidos até pela sua baixa qualidade, enfim. Hoje em dia, o produto chinês é um produto bastante sofisticado. Em que momento que o brasileiro descobriu essa possibilidade de importar produtos de qualidade que antes vinham de outras nações, né? Vamos citar aqui um exemplo, coisas importadas, por exemplo, dos Estados Unidos. Em que momento que aconteceu e ao que se deve esse despertar para entender a China como um exportador de produtos de qualidade, Tiago? Bom, perfeito. É uma excelente pergunta. Eu estruturaria essa pergunta, respondendo ela da seguinte maneira. Hum. A gente teve um momento ali nos anos 80 para 90, a gente fala dos tigres asiáticos, né? E aí houve um momento da Coreia do Sul, onde o produto sul-coreano também era tido como um produto inferior. E aí houve o quê? Uma especialização dessa mão de obra. A mão de obra sul-coreana ficou mais cara e o produto também encareceu. Depois nós tivemos esse boom japonês. E hoje a gente não questiona a qualidade tecnológica dos produtos japoneses, da indústria japonesa. A mesma coisa aconteceu. Só que também ficou caro e a economia decresceu. E a mesma coisa aconteceu com a China. Então, houve o boom da China, da alta produção em escala, onde você tem produtos extremamente baratos. Só que qual que é a diferença da China para esses dois outros países? É que a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, naturalmente, essa quantidade de pessoas gera uma concorrência muito grande. Se a gente fosse pegar os segmentos, desde energia solar, automação industrial, segmento de eletrônicos, tudo que envolve a tecnologia, você tem muita empresa e muito chinês fazendo a mesma coisa. Então você acaba barateando. Aí também tem investimento em infraestrutura, tem também apoio governamental com subsídios, compras ali de produtos de matérias-primas mais baratas dos países dos derredores. Então tudo isso acabou
fazendo com que a China ela tenha e mantenha um preço competitivo. Agora, como que o Brasil viu isso? Como que a gente mudou essa chave, o empresário brasileiro? Eu acho que vem do exterior. Eu acho que, principalmente vendo que a Europa estava comprando da China, que os próprios americanos estavam terceirizando produção para a China, e começou a ver, meu, a China está dominando, e aí começou a ter essa percepção. Juntamente com isso, a gente foi permitindo, né, aumentando essa relação, e a China ela acabou se tornando o maior parceiro comercial do Brasil. Quando isso aconteceu, que foi nessa década, né, então assim, ali de 2009 para cá, que isso foi se consolidando, mudou a chave. Aí o brasileiro, o empresário falou, peraí, como assim a China agora é o maior parceiro comercial e não os Estados Unidos? Peraí. E aí muitos que já estavam adiantados começaram a buscar também mais relações com a China e importar os seus produtos. Então, acho que foi uma coisa, uma construção, sabe? Onde esse paradigma ele foi quebrado por todos esses fatores. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA e hoje recebe Tiago Codonho, que é especialista na relação China-Brasil e diretor comercial do China Link. Tiago, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que recebe Tiago Codonho, especialista na relação China-Brasil e diretor comercial da China Link. Tiago, o portfólio de clientes da sua empresa, ela atende marcas de peso, como Carrefour, Klabin, a Ford, a Scania, tem prestadores de serviços como o CVC e até instituições como o Sebrae. A minha pergunta é: quem pode consumir produtos da China? Existe um perfil de atividade específica? Existe um porte empresarial que limite essa relação? Olha, a marca é muito variável. Existe, assim, nós temos clientes que desde o segmento automotivo, segmento médico hospitalar, produtos químicos, insumos, né, para máquinas de automação industrial. Então, assim, até mesmo produtos acabados, brinquedos, presentes, brindes. Então, é realmente extremamente variado, os nichos que você pode trabalhar, e você pode trabalhar seja com varejo, um alto varejo, seja com distribuição para os varejistas, seja numa loja digital ou vender em marketplaces, né? Porque se a gente for falar realmente de redução de custo, tá? Nós vamos pensar no quê? Nós vamos pensar em comprar, eventualmente, de um Paraguai, que é aqui do lado, mas aí você não sabe se você tem um produto nota quente para você poder vender, um produto onde você possa escalar a tua empresa. Nós vamos pensar na indústria nacional e tem alguns segmentos que nós realmente somos mais competitivos, até por subsídios do governo, por lobby com o nosso governo, mas a grande maioria dos produtos acabados e que demandam tecnologia, nós não temos essa competitividade. Nós somos muito bons assim, em exportar commodities. E aí você precisa comprar de fora, para você atender o mercado interno. E aí, a importação da China, ela acaba te permitindo escalar. Então, esse escalar da sua compra, da sua venda e da sua empresa. Então, é muito segmentado, tá? E existe uma variância desses segmentos aí, que a gente poderia citar. Agora, a gente pode dizer, Tiago, que a China está preparada para fornecer qualquer tipo de produto? Ela é sempre uma alternativa para uma empresa, por exemplo, que consumia de um determinado país e aí ela resolve experimentar se tem na China. Será que tem na China? Ele vai encontrar na China? Olha, eu vou te trazer um dado, tá? Hum. Um dado que é recente do ano passado. A China, ela foi listada, no top 5 entre os players aí de todos os produtos conhecidos, mundialmente industrializados,
ela foi listada no top 5 em 70% dos produtos mundiais. Então, assim, a gente está falando de uma gama absurda onde a China ela é competitiva. É claro que vai ter segmentos em que a China não vai ser tão competitiva. Mas nós já ficamos sabendo disso antecipadamente e até orientamos os clientes naquilo que é ou não é. Tá bom? Mas na grande maioria, sim. Você pode comprar da China. O que vai variar é o seguinte: o seu valor de investimento. Às vezes, com alguns produtos, você vai conseguir investir até mesmo um investimento relativamente baixo, como R$ 100.000, R$ 150.000, total numa operação de importação. E tem alguns segmentos que você vai precisar investir mais, 300, 400, 500 mil, para que você possa ter uma redução de custo considerável. Porque você vai estar adiantando capital, você vai estar pagando na frente para o chinês, ao invés de você produzir aqui. A produção chinesa é muito rápida, em qualquer segmento eles vão te entregar em 30 dias, em média, Uhum. tá? Então, qualquer quantidade, qualquer segmento vão te entregar nesse período. Só que, assim, para você reduzir aí 30, 40, 50% do seu custo, que seria nacional, você tem essa variância de valores. Mas isso é o que a gente consegue desenvolver para os clientes. Tiago, é fácil se estabelecer uma relação comercial com a China? Quais são os principais entraves? São os entraves culturais, são entraves fiscais, alfandegários, são entraves culturais? Como que quais são as dificuldades que se impõem nessa relação? Eu diria para você que é principalmente a relação comercial, e cultural, a desconfiança que se tem muitas das vezes. Infelizmente, ainda existem fornecedores que não são honestos. E aí você acaba tendo problema, por exemplo, com a qualidade do produto, você acaba podendo ter um problema, com o tempo de produção. Então, por isso que nós existimos, né? Para que existem muito mais fornecedores corretos hoje na China do que fake suppliers, fornecedores que não são verdadeiros. Muito mais. Só que muitas das vezes, pela inexperiência do cliente, ele acaba sendo suscetível a cair em golpes na internet. Então a gente trabalha para evitar, para mitigar qualquer risco que ele tenha, tá? Então, dado isso, eu diria para você que essa questão cultural, de saber aonde que você vai pesquisar o fornecedor, de saber como negociar com o fornecedor, como saber se ele é um fornecedor coerente com aquilo que você precisa, se ele vai conseguir te atender, se o que ele está falando é verdade, tudo isso daí faz parte do nosso escopo de trabalho, tá bom? Agora, também é importante dizer que nós, como país, em relação internacional, em comércio internacional, nós somos o 136º país facilitador do comércio internacional. Então, a gente é um país relativamente muito fechado para a nossa economia, que é o top 10 mundial, e a gente ainda é muito fechado. Então, é muito mais o contrário. A gente tem burocracia no nosso país, é por isso que nós também temos uma equipe de desembaraço aduaneiro interna para desburocratizar esse processo interno. Mas da China para o Brasil, muito mais fácil. Muito mais fácil o processo. E que momento que a gente vive hoje nessas relações comerciais entre o Brasil e a China, Tiago? Eu diria que é, assim, um grande momento, né? Um momento, assim, o melhor dos cenários, tá? Nós desenvolvemos uma relação que não é apenas econômica. Hoje é uma relação de influência, é uma relação modelo. Nós bebemos dessa água cultural que a China está exportando para o mundo, tá? Uhum. E com a intensificação, por conta do governo Lula. Então, o governo Lula acabou aproximando mais também ideologicamente o Brasil da China. Uhum. Então, hoje nós temos uma relação muito fortalecida em várias áreas. Se a gente for analisar no comércio exterior, investimentos chineses aqui nos nossos portos, empresas chinesas que controlam o nosso acesso logístico. Então, empresas chinesas que têm até facilidade para conseguir ter concessões aqui no Brasil. Então, eu acho que essa relação, ela só é possível por conta dessa intensificação ideológica também. Mas nós estamos vivendo o melhor momento, eu diria. Bom, você que frequenta eventos na China, eu ouvi recentemente de uma chinesa que o Brasil é um país que desperta a atenção do chinês. É um país, não sei se a gente pode chamar de desejado, mas é um país que desperta o interesse do chinês, do cidadão comum. Isso é Sim. verdade, Tiago? Você tem essa percepção, não? Olha, eu diria para você que até mesmo por nós fazermos parte do BRICS, por nós termos muito investimento chinês aqui e também temos uma relação muito aquecida comercial, o Brasil
e o brasileiro, ele é muito bem falado na mídia chinesa, na mídia estatal chinesa. A gente não tem, é muito difícil existir alguma crítica para essa relação. Então, no estereótipo do chinês, realmente, para eles, nós somos um povo amigo, nós Uhum. somos um povo que desperta uma curiosidade, até porque se nós ficamos curiosos com eles, com a cultura deles, com o que eles estão fazendo, como é que eles estão crescendo tanto assim, também acontece o oposto. Eles falam, pô, quem que são esses caras? Estão vindo aqui mais para nossas feiras, para os nossos eventos, estão consumindo, estão comprando a gente. Então, assim, a ponto de eu até ver na Canton Fair, que é a Uhum. maior feira do mundo, né, multissetores, eu participo sempre lá, e ter visto na última edição o segmento do agro, chineses falando português, né, para poder se comunicar melhor com o nosso empresariado, que muitas das Uhum. vezes não vai falar nem o inglês, né? É Alguns verdade. que vão para lá. Então, chinês falando português, para poder se comunicar melhor com a gente. Então, eles têm essa curiosidade, sim, isso é verdade, e eu acho que isso só tende a se intensificar. A gente vai se conhecer mais um ao outro. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do Comunicação SA, que hoje recebe Tiago Codonho, especialista na relação China-Brasil e diretor comercial da China Link. A gente vai para mais um intervalo e, em instantes, voltamos com a última parte desse Comunicação SA de hoje. Até já! O Prêmio Jatobá PR 2024 decolou. Na sua 8ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Meu convidado de hoje é Tiago Codonho, especialista na relação China-Brasil e diretor comercial da China Link. Tiago, os acordos comerciais que foram assinados entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, por ocasião do G20, como a gente falou, que ocorreu o ano passado, em novembro, aqui no Rio de Janeiro, e também quando se comemoraram os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, eles vão favorecer, como também dissemos no início desse nosso programa, setores ligados à energia renovável, tecnologia, agronegócio e infraestrutura. Quer dizer, são importações de alto valor agregado. Já o Brasil sempre se caracterizou como um grande exportador de commodities e de produtos agrícolas, minério de ferro e a soja, e eu lembro aqui que em 2024, 70%, ou cerca de 70% do que foi produzido de soja no Brasil teve como destino a China. O estreitamento das relações comerciais entre os dois países, ele pode favorecer um maior desenvolvimento e aprimoramento dos produtos made in Brasil, que tenha, ao ponto que eles tenham um valor agregado igual ou próximos aos produtos que nós importamos atualmente da China, ou o aumento das importações vai nos colocar como meros consumidores, desestimulando a atividade econômica no país. Como você vê isso? Perfeito. Eu acho que a gente precisa encontrar nessa relação um meio termo. E a gente, com certeza, a nossa diplomacia e a nossa fazenda está pensando nisso e procurando encontrar essa estratégia. Porque, assim, os chineses querem vender para a gente. Eles nos veem Uhum. também como um grande mercado consumidor. E, naturalmente, que eles crescendo cada vez mais a sua economia interna, porque o que a gente tem visto, e até o China Dream 2049, que seria o plano 2049 para a China ter o PIB per capita maior também do que o americano, o que é realmente muito desafiador. O PIB bruto é uma coisa, mas o PIB per capita vai envolver uma economia de consumo, o que é diferente na China, né? Para isso eles precisam consumir e para isso eles precisam comer também. E aí nós somos aí uma realmente o celeiro do mundo.
Tá? Uhum, Então, eu acho que dificilmente vai diminuir essa quantidade de exportações, até uhum, pela nossa relação que a gente tem desenvolvido. E é muito difícil quando você exporta commodity, você conseguir agregar valor para isso. Ainda uhum, mais porque a China está também colonizando, entre aspas, a África e está também ali investindo em fazendas, em infraestrutura para o agronegócio africano. Ou uhum, seja, para poder fazer frente ao Brasil e ter melhores negociações com a gente aqui. Então, eu uhum, acho que se a gente apostar as nossas moedas na China, né, a gente também tem um risco interno, nossa segurança econômica. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo. Em contrapartida, as relações chinesas de investimentos internos vão ajudar a nossa indústria. uhum, Tal qual foi a situação onde nós aderimos ali ao movimento americano pós-Segunda Guerra por uma industrialização no nosso país, foi a nossa grande primeira industrialização, isso vai acontecer novamente. E uhum, só que isso vai acontecer com a China. Então, uhum. assim, eu acredito que segmentos estratégicos para o Brasil que vão ser discutidos entre os países vão ser mantidos e o Brasil vai ser competitivo com a ajuda chinesa para exportar, não só para a China, mas para o mundo inteiro. Eu acho que é uma relação siamesa, é uma relação complementar. Nós não precisamos nos agredir. É muito interessante a tua abordagem em relação à estratégia chinesa na África, né? Realmente, os analistas enxergam como um movimento já no futuro, já estratégico para uma não dependência tão forte da questão do agronegócio no Brasil, com o Exato. Brasil. Bem, falamos aí da relação com o Brasil e China, Brasil e Estados Unidos na primeira fase de industrialização, que você bem citou. Nós tivemos recentemente a posse do presidente norte-americano Donald Trump. E se a gente for se basear pelo seu mandato anterior, a gente pode dizer que o seu governo manterá com a China uma relação, no mínimo, ácida no campo comercial e diplomático. Nesse novo mandato, sem citar diretamente a China, o Trump ameaça diversos países com sobretaxas comerciais, valendo-se disso como um instrumento de pressão para alcançar aí os seus mais variados objetivos. Essas imposições comerciais, Tiago, ou seja, essa postura baseada no MAGA Movement, elas podem, de alguma forma, beneficiar as relações comerciais entre o Brasil e a China? O Brasil pode tirar proveito desse cenário belicoso do governo Trump? Certamente que sim. Eu não sei se isso, assim, para a relação China e Brasil, isso é ótimo. Agora, para a relação Estados Unidos e Brasil, isso é péssimo, né? A gente não pode esquecer que os americanos são o nosso segundo maior parceiro comercial, e para o Brasil, eu acho que tomar partido diretamente entre essas duas potências não é bom. A Hum, gente pode estrategicamente jogar para os dois lados conforme os nossos interesses nacionais. Eu acho que esse é o grande cerne do Brasil. Infelizmente, ou felizmente, o que quer que seja, o governo Trump já tem feito uma série de iniciativas que são, como você bem mesmo disse, um pouco ásperas, um pouco ácidas e também relacionadas à América Latina. O uhum, próprio secretário de Relações Exteriores, o Marco Rubio, ele tem um histórico ali de confronto, né, com a América Latina nesse sentido, apesar de ser latino, tem um histórico de confronto. Se a gente for também analisar o que o Trump falou ontem, após a posse dele, ele falou basicamente assim, foi perguntado por um jornalista e respondeu sobre a América Latina, falou: eles que precisam de nós, nós não precisamos deles. Eles precisam de uhum, nós. Então, eles que venham até nós. Basicamente, assim, é uma relação até um pouco de desdém. E isso não contribui para nada, né? Ou seja, é mais ou menos você dar de bandeja para a China, a América do Sul. O que a uhum, gente fala que quando tem uma falta de poder, um vácuo de poder, um outro poder ali é manifesto. E é o que está acontecendo, não só com o Brasil, mas com o Peru, investimentos chineses no Peru, portos peruanos, com a Bolívia, que agora também integra o BRICS, e vários outros países. O Chile também que fez um acordo direto, saindo do Mercosul, com a China. Então, é uhum. assim, eles estão entregando a América do Sul para a China. É como eu vejo, isso vai fomentar nossa relação geopolítica com eles, e econômica e tudo mais, e de interdependência, mas infelizmente vai afetar nossa relação com os americanos. Bom, você tocou num assunto interessante que é o Cinturão em Rota, né? Um projeto
da China, de expansão cultural, comercial, enfim, e geopolítica também. O Brasil ele tem se apresentado cauteloso em aderir inteiramente a esse projeto. A justificativa, como você bem lembrou, é a manutenção dos canais comerciais com o maior número de países. E a adesão à nova Rota da Seda, ela poderia ser interpretada como uma preferência de um país em detrimento a outro e criar algumas relações de retaliação. Como que a China enxerga esse posicionamento do Brasil, levando-se em conta que a América Latina, até a Argentina está inserida no Cinturão em Rota, é, é, como que a China enxerga esse posicionamento resistente, vamos dizer assim, do Brasil em aderir ou não ao Cinturão em Rota? Evidentemente que eles ficam um tanto quanto chateados, eles não gostam, eles ficam ah, assim, incomodados, com isso seria a palavra, né? E existe essa pauta dentro dos membros ali da alta cúpula do partido chinês. Porém, assim, no espectro do Brasil, a gente precisa se apegar ao seguinte: o que que é vantajoso para nós? Uhum. Então, a nossa relação com a China econômica, ela é extraordinária nesse momento. A gente vive um ótimo momento. A gente não tem previsão disso reduzir, muito pelo contrário, é uma previsão disso aumentar. E ao mesmo tempo que nós também abrimos mercado no mundo árabe, nós reduzimos um pouco a relação com a América, mas a gente acabou de ter um acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, assim, todos esses acordos, o Brasil é muito importante, muito relevante, mais do que a Argentina, por exemplo, nesse meio. Então, eu acho que é muito mais uma relação do seguinte: tá, o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho a mais com isso? O que que você vai me dar a mais do que você já me tem dado, do que eu mais tenho me beneficiado com você? E a China não consegue responder essa pergunta da melhor maneira. Portanto, os chineses têm esse objetivo, é uma relação ali, um controle também, envolve soft power, envolve um controle chinês no mundo, mas se você for ver os países que aderiram, são grande suma, né? Países subdesenvolvidos, países do continente africano, existem países relevantes, você citou a Argentina aqui no nosso continente, mas que são, assim, mais dependentes de uma relação apenas bilateral. Nós temos uma possibilidade de ampliar a nossa economia com outras frentes. Então, eu acho que essa resposta os chineses que vão ter que dizer para a gente. Para a gente encerrar, então, Tiago, qual que é a projeção que vocês fazem do crescimento das relações comerciais entre o Brasil e a China para os próximos anos? Quer dizer, existem setores da nossa economia que estão no alvo de vocês para serem, digamos assim, mais incentivados nessa relação? Perfeito. Eu acredito que a indústria brasileira, vai ser um setor que vai ter investimento chinês. É lógico que uma parcela, aí uma parte, um pedaço grande dessa pizza vai ser chinês, mas eu acho que isso vai beneficiar muito o Brasil, porque a gente está com a indústria defasada, e é lógico que nós, como uma empresa de assessoria e importação, nós estamos à disposição da indústria brasileira para auxiliar nesse processo, né, de compra de produtos, porque por mais que você vai ter investimento chinês, você vai precisar comprar da China também insumos para os seus maquinários e tudo mais vai vir de lá, né? Então, eu acho que para os próximos aí, 5 a 10 anos, o setor da economia que vai ser mais beneficiado com essa relação econômica é a indústria. Muito bem. E assim chegamos ao final desse nosso encontro. Eu quero agradecer a você, Tiago Codonho, que é consultor e especialista na relação China-Brasil e também diretor comercial do China Link, pela oportunidade dessa conversa. Obrigado pela sua participação no Comunicação SA. É um grande prazer e a gente fica à disposição para mais. Valeu. Obrigado a você também que esteve conosco e acompanhou aqui essa nossa conversa. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.